do que vocês já falaram sobre processo, né? Vocês, como técnicos químicos, destacaram a ideia de entrada, de produto, falaram em síntese, falaram em série de reações químicas, e eu aproveitei a palavra série e disse que eu estou querendo usá-la como sinônimo de continuidade. Tudo isso tem a ver com o processo químico, sim, vocês estão corretos. Eu só faço uma observação que o processo tem outros significados mais genéricos, porque vocês já ouviram falar em processo administrativo, em processo judicial, né, ou jurídico. A própria escola, você passa num processo ao longo da sua vida de aluno aí no IFRJ. Nós temos um processo educacional, então qualquer coisa que tenha entrada e saída, e que, vou fazer esse destaque no chat, né, em que necessariamente, né, a entrada, né, seja, não tem sinal de diferente aqui, não tem? Não tem. Eu não sei onde é que está. Tá bom. Eu vou escrever, ó, que a entrada seja diferente da saída. Isso é um processo genericamente. E, claro, a gente quer usar ele para a nossa vida de químicos aí, tá? E eu fazia um desenhozinho no quadro, eu escrevia, assim, uma caixinha, né? E botava uma seta entrando na caixinha, uma seta saindo. Na seta que entrava, eu escrevia a letra A maiúscula, na seta que saía, a letra B minúscula, e escrevia A diferente de B, tá bom? Essa é a ideia genérica de processo, e, claro, a gente quer focar ela no mundo dos químicos, né, dos técnicos em químicos. E na indústria, né, alguém falou da indústria aí. Eu vou me permitir compartilhar a tela, tá? E vocês me interrompam sempre que quiserem. Então, compartilhando a tela, eu não sei se vocês já foram lá no Google Classroom, né, no Google Sala de Aula, mas o meu objetivo é ir lá com vocês, quem não foi, faz uma excursão lá, né? Então, indo lá, e aí eu estou perguntando se vocês estão vendo isso aqui, ó. Estão vendo a nossa sala de aula aí? Atividades, cliquei aqui, ó. Estão vendo aí? Eu abri a sala de aula aqui, ó. Sim, professor. Sim, obrigado. Então, aqui, ó, isso aqui eu coloquei lá, uma aula 2, é do canal do YouTube, eu rascunhei uma aula no papel, isso foi do período passado, para a turma, igual a de vocês, né, para 271 do período passado. Deixa eu só ampliar isso aqui, assim, eu vou travar isso. Depois você me ouve falando, né, não preciso ter minha voz, aí você ouve depois. Então, esse desenho aí eu sempre fiz no quadro do IFRJ, eu colei isso de um livro, achei excelente esse desenho e repito ele sempre. Então, quais são os destaques dessa imagem aí, né? Para me reportar o que vocês falaram, né? Quando eu perguntei o que era processo, o coração do processo seria esse desenho aqui, ou seja, o reator, tá certo? O nome diz onde está ocorrendo a reação, e onde você tem entradas e saídas, né? Entram no reator quem? A mais B, né? Então, genericamente, eu estou dizendo que A e B são reagentes que vão entrar no reator. Tudo a ver isso, né? Bem da química mesmo. E, de forma simples, o que eu escrevia no quadro? Eu escrevia que a gente está falando da reação A mais B, setinha dando C. Então, A mais B, reagente, C, o produto no singular desejado, né? O primeiro destaque, que tem tudo a ver com a química, né? Com a lei de Proust, mais precisamente, a lei das proporções constantes, é que você sempre vai ter um excesso. Se você pegar uma quantidade qualquer de massa de A e de massa de B e botar para reagir, vocês sabem da lei de Proust que existe uma proporção exata em gramas, né? Definida em gramas ou outra unidade de peso, enfim, uma proporção em peso exata do A, quanto do A reage com B. Se for 2 do A e 3 do B, se você dobrar um, vai dobrar o outro. Então, se a proporção é de 2 para 3, se dobrar, vai ser de 4 para 6. E assim sucessivamente nessa proporção. Lei de Proust, tá certo? Vocês conhecem isso da química geral. E isso é razoável de se fazer numa bancada de laboratório, né? Assim mesmo, se você não fizer pesagens precisas, por exemplo, numa balança analítica, já tem uma chance no laboratório de gerar uma sobra ou um excesso.
Até porque se tu vai pegar o reagente A e B de um frasco, de um reagente, se for um reagente em pó, que você vai preparar uma solução, né? Estou pensando bem em termos de laboratório. Quando você prepara aquela solução com aquela molaridade, aquela concentração do frasco A, e faz a mesma coisa do frasco B, é para preparar duas soluções e botar para reagir em fase aquosa, né? Aquele reagente A e B que você pegou, eles têm impurezas, tá certo? Então, se tu pegar lá a massa exata na balança analítica do A, não é toda aquela massa que é o A, exatamente, né? Claro, você tem impurezas no A e tem impurezas no B. Então, só esse papo inicial aí já nos mostra que haverá, mesmo na precisão do laboratório, excesso de A ou excesso de B, tá certo? Peço a vocês se está claro esse início, eu estou puxando especificamente o papo da lei de Proust, de proporções, né, dos reagentes A e B, e mostrando que mesmo numa precisão de laboratório já haveria excesso. Na indústria isso fica multiplicado várias vezes, né? É óbvio que na indústria você facilmente vai ter um dos reagentes em excesso. Então, voltando à figura aqui, né, no reator está entrando A e está entrando B. São entradas ou reagentes, né? Há quem gosta do inglês aí chamam de input, né? Então, input, entrada, reagente são sinônimos em processo, tá certo? Eles entram no reator, já destaquei que o produto desejado é o C, mas um deles sobra. No meu exemplo, eu inventei aqui, por exemplo, que o B está em excesso, o B sobrou. Então, perceba, gente, que saiu do reator quem a gente deseja obter no processo, que é o C, mas saiu também o B está em excesso, né? Ele sobrou. E esse I aqui a gente comenta à frente, mas a princípio esse I é indesejado, né? A gente vai ver quem seriam os Is. E aí vai para o separador. Por que um separador? Porque, de forma simples, daria para o processo terminar onde estamos? Sim, se não houvesse excesso. Mas vocês, acho que concordam comigo, sempre vai ter um excesso, como deu o exemplo no próprio laboratório. Que dirá na indústria quando se trata de toneladas de A, não é, e toneladas de B. Então, vão sobrar, vai ter sempre uma sobra razoavelmente grande, pelo menos em quilos, de B em excesso. Está claro isso? Se vocês me permitirem, eu sigo mostrando que se gerou um excesso, além do C, que é o desejado, gerou um excesso e já tem esse I aí. Esse I, eu já falei de um dos Is, que é a impureza. Eu comentei que sempre tem impureza no reagente, né? Então, veja, nós temos um momento do processo em que obtemos o que desejamos, que é o C, temos alguma impureza que está junto aí, que saiu do reator, e também saiu do reator um excesso de B. Mas a gente segue querendo quem? Só o C. Então, faz-se, né? A necessidade surge daí, faz-se obrigatório a presença de quê, gente? De um separador, tá? Esse resumão, essa figura bem simples que eu estou explicando, vai facilitar a gente quando vermos fluxogramas complicados de processo. Então, do que falei até agora, qual é a ideia? Entra no reator A e B, por exemplo, o B está em excesso, então o B vai sair do reator, vai sair o C e o I, que até agora é impureza. Isso tem que ser separado. Então, sempre vai surgir nos fluxogramas de processos industriais, sejam eles orgânicos ou inorgânicos, depois do reator, a tendência é você ter algum separador, algum momento de separação. E aí, o que está mostrado nesse separador? O C saído para um lado, tem uma seta para baixo aqui que não está aparecendo, que está escrito, que seria algum resíduo, uma outra coisa qualquer, e uma seta para cima. E aí, nessa seta para cima e nesse trecho aqui, ó, acho que vocês veem a seta movimentando aqui, ó, nesse separador, aí vem essa palavra reciclo e volta ao reator. Então, esse retângulo aqui em cima do reator e do separador, no meu desenho, onde está em destaque a palavra reciclo, qual é a ideia do reciclo? Percebam, o B, que foi excesso, o B primeiro saiu do reator, o B entrou no separador, né? E aí o B subiu aqui e veio para essa etapa que eu estou chamando de reciclo. O nome diz, deseja reciclar, retornar com B para onde? Para o reator de novo, evitando perdas no processo. Tá claro, gente? Então, esse primeiro destaque meu. Perceba que aqui em cima,
tem um pontinho, tá vendo? Pontinho tímido, inocente aqui. Na verdade, gente, o que seria esse pontinho? Perceba que chega nesse pontinho uma seta e sai uma seta para a direita e uma seta para a esquerda. Uma primeira dica que eu dou importante para vocês sobre processo, sobre fluxograma de processo, eu estou perguntando o que é esse pontinho. Vou voltar para o retângulo embaixo, onde está escrito separador. Nesse separador, né, olhando para o retângulo, aqui esqueça que a gente tem noção de química, tem um retângulo, bem infantil a explicação. Quantas setas chegam no retângulo? Uma, né? Só essa aqui à esquerda. E quantas setas saem desse retângulo? Sai uma para cima, uma para a direita, uma para baixo. Resumindo, nesse retângulo, chega uma seta e saem 3. Isso é característica de um separador. Né? Então, quando você olhar um desenho qualquer num fluxograma e chegarem uma quantidade de setas nele e saírem uma quantidade maior, dá a ideia de que ali dentro houve separação. E aí você perceba, passada essa ideia, esse conceito de separador, perceba que isso se repete nesse pontinho inocente aqui em cima. Né? Nesse pontinho em cima chega uma seta e saem 2, uma para a direita e uma para a esquerda. Então, óbvio que esse pontinho é um separador também. Só que aqui ele deseja separar as impurezas, né? Que aqui eu estou chamando uma outro I, né? São 3 Is, estou agora explicando os Is para você. A gente pega a letra I e generaliza ela como indesejado, mas esse I pode ser impureza, podem ser gases inertes e podem ser o I de indesejado, que eu já falei. Então, esse I tem esses significados que a gente volta a falar mais à frente, mas esse pontinho, então, é um separador. E para a direita houve purga, e a purga, né? A purga é jogar fora o que não se quer, então é esse I aqui. A purga, em geral, na maioria das vezes, são produtos gasosos, a gente fala mais da purga à frente. Desculpa a tosse, gente, mas esse separador separou para a direita a purga e para a esquerda o B, que voltará ao reator. Um detalhe, que não é inocente esse detalhe. Para a direita, na purga, não tem uma letra I aqui, mas também tem letra I para a esquerda. De propósito, eu desenhei essa letra I para a direita de um tamanho, né, um visual maior do que a letra I para a esquerda. O que eu quis dizer com isso? Que a ideia é que neste separador, a maioria dos inertes ou das impurezas saiam para a direita, né, sejam retiradas do reciclo, retiradas do processo. Mas esse separador nunca é perfeitamente eficiente. Então, algum I retorna ao processo e vem de novo entrar no reator. Enfim, eu vou dar uma travada nessa gravação, nesse primeiro momento, e vou abrir para vocês a fala de vocês, enfim, comentário de vocês sobre isso aí. Onde é que eu travo aqui? Me deu uma dúvida. Onde travar vocês estão vendo aí, tem que voltar para cá. Para travar gravando, eu tenho que desligar, é? Não, tem aqui parar a gravação. Interromper gravação. Cliquei, pronto. A gravação será salva no Drive.